15 horas e 18 minutos, estamos de volta com Agora News e já aqui ao meu lado o deputado estadual Alisson Bezerra do Solidariedade. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso programa. Daniela, obrigado, agradeço aqui o convite, viu? Já e essa voz de locutor? Já começa assim? Eu acho que ajudou na campanha, né? Ah, eu acho que sim, viu? Um pouquinho, né? Boa tarde a você, a todos que estão aqui nos assistindo, também nos escutando, né? Parabenizar mais uma vez o grupo Agora. Pelo excelente trabalho, né? Está sempre divulgando matérias importantes aqui para o nosso estado. Muito obrigada também. Deputado, vamos começar pelas pautas lá na Assembleia, né? O senhor votou a favor do aumento de salário para todos os servidores estaduais dentro de uma emenda, não é, que foi proposta pelo deputado Nélter Queiroz, e isso aí ia junto, era uma emenda que era atrelada àquele aumento de procuradores, né? O senhor votou a favor, mas não chegou a ser incluída essa emenda, né, nesse projeto. Como é que o senhor vê esse aumento de procuradores que foi proposto e aprovado na Assembleia? Daniela, essa matéria, na verdade, enviada pelo governo do estado. Isso. Importante deixar isso muito claro para a sociedade, que nenhum deputado ou Assembleia Legislativa decidiu aumentar salário de servidor. Perfeito. Até porque nós não temos a competência de legislar para aumentar um salário de uma categoria específica. Na verdade, a governadora enviou esse projeto de aumento de salário dos procuradores, e o que a Assembleia fez, na verdade, era uma tentativa de se fazer, era corrigir o que eu acredito que é uma injustiça. Nós temos os servidores do Estado, por exemplo aqui, servidores da saúde. Muitos ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, e estão com 10 anos sem nenhum tipo de reajuste. E todo ano nós temos uma inflação, inclusive nos últimos anos, inflações altas, comparado a anos anteriores. E sem nenhum reajuste nesses últimos 10 anos. E servidores que estão com 3 meses de salários atrasados. Isso, para o pai de família e a mãe de família entender o que é isso, você, por 3 meses, você não ter salário para pagar suas contas, né? Pagar a alimentação dos seus filhos e tudo mais. Então, causa toda essa situação desconfortável. Então, o que foi que a nossa bancada do Solidariedade, inclusive com outros deputados dentro da casa, nós não concordamos de dar aumento para uma categoria que, embora mereça, porque desempenha um papel importante do Estado, porém uma categoria que já tem um alto salário em torno de R$31 mil, né? Fora outros benefícios, como sucumbência e outros benefícios que acabam aumentando o seu salário. E ao final das contas, essa categoria teve 16% de aumento e o servidor sem nenhum real de aumento. Então, era uma tentativa de fazer com que essa injustiça não fosse feita. Infelizmente, a bancada do governo acabou derrubando esse projeto na casa, né? Não votaram para que essa emenda fosse estendida aos outros servidores, ou que fosse derrubado o projeto como um todo. O que é que nós queríamos, na verdade? Se o aumento fosse para uma categoria, que fosse também para as demais. Na verdade, pareceu uma pressão para que o projeto não fosse completamente aprovado, porque o governo não teria condições de arcar com um aumento. Exato, o que o governo deveria... Aí, claro, a governadora... Qual é a justificativa do governo para esse aumento? Olha, o que a governadora justifica é que há, de fato, um efeito cascata em decorrência do aumento salarial dos ministros. Sim. Porém, a governadora tem a competência de enviar ou não o projeto de aumento dessa categoria para a Assembleia. Ela enviou. Existia a possibilidade de não enviar? Claro, existia a possibilidade dela não enviar. É um projeto do governo do Estado e ela acabou enviando. E agora há ainda a possibilidade dela vetar. Já que não teve para as demais categorias, ela pode ainda vetar. Então, na verdade, está nas mãos da governadora. Esteve no primeiro momento, ela lançou para a Assembleia. A Assembleia, e aqui eu quero dizer, a bancada do Solidariedade e mais o restante dos deputados que não são da base do governo foram claros. Nós temos que estender, se for para uma categoria, tem que ser para as demais. Então, e o que a Assembleia estava tentando fazer, na verdade, era corrigir essa injustiça. Eu acredito que esse erro, e volto a dizer, são servidores do Estado, trabalho na saúde pública e tantas outras categorias que estão com seus 3 meses de salários atrasados, sem nenhuma perspectiva de ter esse salário pago, né? Sim. Não há essa perspectiva, o governo não tem acenado para isso. Então, claro, a gente não pode estar com injustiça. Então, os procuradores estão com salários em dia? Na verdade, todo servidor do Estado está atrasado, a não ser os cargos comissionados, importante dizer isso.
todos os cargos comissionados do governo estão com seus salários em dia. Todos que assumiram em janeiro estão com seus salários em dia. Não aqueles. Eu considero isso um grande. Acaba sendo um paradoxo, mas eu acredito que para a população entender, o servidor concursado, estudou, passou no concurso, trabalha, o servidor de carreira do Estado, está com 3 meses de salários atrasados. O servidor comissionado, aquele que é de confiança, ou seja, pode colocar os seus amigos, né? Os parentes, indicado, e aí vai, os seus indicados, está com o seu salário em dia. Então, eu acredito, por isso que foi posta essa emenda dentro da casa. Eu fico bastante feliz de ter me posicionado ao lado do servidor. Eu sou servidor público desde os 20 anos de idade, servidor do governo federal, e vou sempre estar me posicionando, porque eu acredito que esse tripé básico, saúde, educação, segurança, né, nós temos que ter uma valorização de fato. É importante que se tenha uma valorização desses servidores. O servidor tem como ser parceiro do governante, parceiro do Estado, desde que, claro, o governante... Seja bem tratado, né? Claro, e o governante possa entender que a máquina pública necessita do servidor para funcionar, né? E que para isso tem que ter uma valorização de fato. Quando a gente vê o servidor nessa situação, nem um pai de família, seja ele servidor público, seja servidor da iniciativa privada, aguenta ficar 3 meses, né, sem o seu salário em dia. É verdade. Deputado, e falando a respeito dessa questão dos salários, né, a governadora Fátima Bezerra, quando assumiu, passou a pagar o salário a partir do seu mandato em dia. E conseguiu adiantar, acredito que um salário que estava atrasado, um dos 3, né, que estava atrasado. Tinha 2017, 13º 2017, 13º 2018, enfim. Um desses ela conseguiu pagar aos servidores. Como é que o senhor avalia a forma como a governadora está lidando com esses atrasos salariais? O senhor acha positivo o que ela tem feito ou falta ainda muita coisa? Olha, quando a governadora assumiu, existia 3 folhas salariais completas atrasadas e mais um restante da folha do 13º de 2017. Era um restante pequeno e ela conseguiu quitar, porque de fato era algo bastante pouco, mas ela conseguiu quitar. E essas 3 folhas não houve quitação nenhuma e não há um prazo. O que é que a governadora disse no início de ano? Ela disse que até o final do ano, até dezembro, iria quitar todas as folhas. E claro, uma questão muito lógica, isso não foi possível no ano todo e não será possível até o final do ano. Já estamos no final porque do não ano, existe né? não existe essa mágica, né? São mais de 1 bilhão de reais. Mas a governadora, nesse período, acenou que os recursos extras iria quitar, iria conseguir pagar essas 3 folhas, mas que infelizmente até agora nada. O que tem que ser dito para o servidor? Tem que ser dito a verdade. Tem que ser dito a verdade. Quando a Assembleia votou todos os projetos que foram enviados pelo governo do Estado para resolver os problemas do salário atrasado. Vou dar um exemplo aqui, os royalties. A Assembleia lá votou pela antecipação dos royalties. Né? Então, todos os projetos que a governadora tem enviado, a Assembleia tem votado. Infelizmente, o governo do Estado, e a governadora que assumiu, então ela que tem que dar, de fato, dizer quais são as diretrizes para se resolver esse problema. Até agora ela não conseguiu ainda implementar uma mudança na máquina pública do Rio Grande do Norte que poderia beneficiar o servidor com seu salário atrasado. Até agora nós não temos isso, ao contrário. Nós temos agora, o governo federal está enviando em torno de 160 milhões de reais em venda dos campos de petróleo lá no pré-sal, uma cessão onerosa, ou seja, não estava no primeiro lote. Nós conseguimos, o governo federal agora fez esse leilão, repartiu com os estados e com os municípios, então o Rio Grande do Norte estará recebendo esses 160 milhões do governo federal. Então, vai servir para pagar, eu espero que sirva para pagar pelo menos o 13º desse ano de 2019. Que ela vai utilizar. É uma esperança que a gente tem e temos feito essa cobrança. O servidor público tem a consciência que o nosso mandato, né, não tem sido conivente com essa situação. Ao contrário, nós temos feito cobranças. E que a governadora não esqueça, seus comissionados estão com salário em dia, mas os servidores do Estado do Rio Grande do Norte estão com seus salários atrasados. Ok. Deputado Alisson Bezerra, e em relação ao orçamento, né, do ano 2020, né, que está chegando, né, na Casa, na Assembleia Legislativa, quais são as expectativas do senhor a respeito desse assunto? Essa semana começa, na verdade, o projeto da lei orçamentária já chegou na Casa, começa agora a tramitar na Comissão de Finanças. Eu quero chamar a atenção aqui para quando se fala em investimento. Investimento zerado no Rio Grande do Norte. Está zerado o investimento? Zerado o investimento. Na verdade, esse ano de 2018, nós não tivemos praticamente nenhum recurso investido
em infraestrutura, em que pudesse, de fato, fazer com que nós tivéssemos um alento ou uma esperança do Rio Grande do Norte avançar. Fazer uma diferença. Né? Fazer uma diferença de fato. Nós sabemos que todo esse investimento todo esse investimento em infraestrutura e tudo mais, isso faz com que o Estado possa gerar mais empregos. Infelizmente, até agora nós não podemos. Sabemos que a governadora encontrou o Estado numa situação difícil, né? Sabemos da situação, é importante dizer isso. Quando nós muitas vezes fazemos as nossas sugestões ou alguma crítica, no sentido sempre de contribuir para o Estado. Sabemos da vontade que a governadora tem. Na verdade, todo gestor tem aquela vontade. Eu vejo isso na governadora, tem uma história de luta, de batalha dentro da política, mas que infelizmente tudo isso não tem dado vazão àquilo que o povo do Estado tem necessitado. Nós temos aí um empréstimo do Banco Mundial que continua em validade, é o único recurso que nós estamos tendo para o investimento. Na lei orçamentária nós não encontramos isso, e é um grande problema. Isso é grave não só para o governo da governadora, isso é grave para o Estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho estado na Assembleia, Daniela, e a nossa bancada sempre a contribuir com o governo. Não preciso de nenhum cargo da governadora para fazer essa contribuição. Não necessito indicar nenhum secretário, não necessito indicar nenhum parente meu. Eu quero contribuir com o meu Estado. A governadora, inclusive, algumas matérias que chegam na Assembleia e que tem uma dificuldade de se votar, a governadora, inclusive, já tem ligado para nós, né, e tanto para mim quanto para os outros deputados do nosso partido. Nós temos encampado. Por quê? Porque o que está em jogo não é apenas o mandato da governadora. O que está em jogo é o Estado do Rio Grande do Norte. E isso nós temos que ter responsabilidade. Né? Nós temos que ter uma grande responsabilidade. Então a bancada do Solidariedade na Assembleia Legislativa tem feito as devidas colocações, né? Tentado atender aquilo que o povo espera de nós. O povo está cansado daquilo que é situação porque ganhou cargos, ganhou estrutura, né? Empregou a sua família, então você fecha os olhos para tudo. E está cansado também de quem fica do outro lado, que por não estar no governo, simplesmente só faz crítica e não sugere, ou não se coloca à exposição, ou não atende uma ligação, ou não dialoga. Mas a crítica pela crítica, né? A crítica pela crítica. O povo quer diferente, o povo quer uma diferença de fato. Foi assim que eu fui eleito, de forma diferente. Então é desse jeito que a gente tem tentado conviver dentro da Assembleia e com relação com o governo do Estado também. Deputado, o senhor falou em relacionamento e a gente viu pelo menos uma crise pontual aí entre Kelps Lima, que também é o deputado Kelps, que é do Solidariedade, e o líder do governo na Assembleia Legislativa. Como é que está a situação hoje? Foi superada essa crise? Na verdade, essa questão que ocorreu e tem ocorrido da casa não é só com o deputado Kelps, né? Em torno de 6 a 7 deputados da casa, o líder do governo já tem, vou usar aqui entre aspas, tem se estranhado em algum momento, né? São 6? Seja de bastidores, seja sim. Com o microfone mesmo. Já na última semana ele deve ter se estranhado com os 4, no debate, inclusive, dessa votação da emenda aí. O que é que tem faltado? Tem faltado esse diálogo. E aí, muitas das vezes, muitas matérias acabam emperrando dentro da casa por conta dessa falta de diálogo, né? De um convívio melhor. E, infelizmente, o líder do governo, tanto com o deputado Kelps, já teve outro momento comigo, com o deputado Gustavo, com o deputado Nelta e tantos outros deputados, de ir para o campo pessoal. Isso é muito ruim. Não se faz política colocando o dedo no rosto do outro e criando certas situações, ou falando de família, como eu já vi lá. E eu não esperava que ver isso dentro da Assembleia, inclusive lidando com deputados, como é o caso do líder do governo, já tem uma certa experiência de anos de Assembleia, mas eu acredito que tem faltado a maturidade para assumir a responsabilidade que tem pela indicação da governadora, né? E também pela responsabilidade que o nosso Estado requer. Talvez por conta disso, na verdade, já tem data para sair o líder do governo, né? Só estará no governo, na liderança até o final do ano. O deputado Kelps tem colocado que já está de aviso prévio. Isso é uma informação que circula nos bastidores? Já está divulgado, já. Inclusive o próprio líder do governo, na última semana, já expressou isso também nos microfones da Assembleia. Certo. Né? A gente, claro, esperava isso pela falta de articulação, né? Pelos projetos que muitas das vezes não andam, e faz com que a própria governadora, ou o vice-governador, ou os secretários tenham que ir até a Assembleia, dialogar com os deputados, explicar melhor.
né? Então, toda essa situação que foi criada, é claro, já tinha um grupo de deputados na Assembleia, já esperava que isso fosse ocorrer, né? Já fosse haver essa mudança aí na liderança. Então, na última semana, nós tivemos o próprio líder do governo anunciando que já estava de aviso prévio, fazer como o deputado Kelps tem colocado, já estava para sair, né? Tem alguma indicação de quem pode substituí-lo? Olha, nós temos... Quem teria aí um bom diálogo aí com os deputados? Nós temos, claro, uma decisão da governadora, né? Eu não faço parte da bancada da governadora, mas há de fato deputados que, mesmo no primeiro mandato, ou alguns que já estão com alguns mandatos dentro da Assembleia, mas que tem um bom diálogo. Na verdade, infelizmente, o líder do governo tem encaminhado para questões pessoais, né? Ou intrigas entre si, por ser do Vale do Açu, algum deputado que seja lá da região, intrigas políticas. Entendi. Né? Eu particularmente não esperava ver isso dentro da casa, porque eu acredito que a casa é um local de pessoas que vão para lá porque foram eleitos pelo povo, não importa se foi eleito pela votação menor ou maior. Eles representam a população. Quem está lá foi eleito pela população, foi eleito pelos segmentos, foi eleito por um conjunto de sentimentos que existia na eleição, na última eleição. Então tem que haver o respeito, tem que haver o diálogo, tem que haver a maturidade. Eu volto a dizer, a maturidade que o Estado precisa, né, que o governo precisa, que a governadora quer para conversar tanto com sua base quanto com os deputados de oposição, mas acima de tudo, a maturidade, o diálogo, a democracia que o Rio Grande do Norte precisa. Nós estamos no momento agora de darmos as mãos. Sabemos que existem diferenças, é uma casa política, 24 deputados, todos pensam diferentes. E é bom que seja assim. São de partidos diferentes. Isso é bom que ocorra, porque é a forma plural da sociedade que está dentro do parlamento representada. Né? Então, a nossa bancada tem buscado fazer esse diálogo. Então, eu espero que possa mudar e que possa melhorar. Que quem ganha, claro, a governadora irá ganhar, tem sofrido nos últimos meses, por conta dessa falta de diálogo ou por falta de interlocução dentro da casa. Mas, acima de tudo, quem vai ganhar é o povo do nosso estado. Com a saída do atual líder. Com certeza, né? Que a governadora já anunciou, aliás, que ele próprio já se anunciou. Eu acredito que ele mesmo tenha visto que, por algumas atitudes ou outras, né, entrar em campo com questões pessoais. Eu, particularmente, faço política sem discutir questões pessoais, familiares. Até porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito que nós temos que separar. Pelo menos em eu tenho que separar. Eu não sou de demonizar partido, por exemplo. Sim. Olha, partido... Não vou demonizar o seu partido, não vou dizer que o meu partido é melhor do que o seu. Eu penso assim, dessa forma. Eu posso mudar o meu pensamento amanhã. É justo, é da democracia, claro. é do ambiente político que nós estamos. Mas isso com muita maturidade, com muita responsabilidade. O povo do estado pede isso da gente, nos cobra isso, onde a gente anda. Por exemplo, eu rodo bastante o estado, principalmente na região oeste, no alto oeste, e quando eu vejo um servidor público que chega para mim e me cobra, eu poderia muito bem dizer que aquilo ali é um problema da governadora, a qual eu não sou aliado. Mas eu faço questão de dizer que aquilo é um problema que é nosso, é meu, como deputado, é meu. É um problema que é meu também, não é só do servidor, nem só da governadora que está à frente do estado. É o problema meu. E a governadora tem esse diálogo comigo, inclusive a governadora já disse que sabe que nós temos esse procedimento dentro da casa, até pela forma que nós fomos eleitos. Então nós vamos continuar agindo dessa forma. Eu, como líder da bancada do Solidariedade, e juntamente com o deputado Kelps, com a deputada Cristiano, nós temos esse diálogo da casa, um diálogo muito bom, bem transparente, e vamos continuar sempre tendo, de forma responsável pelo estado do Rio Grande do Norte. Ok, deputado Alisson Bezerra, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o Solidariedade, né? Vamos falar sobre política, porque ano que vem tem eleição, né? São as eleições municipais e o Solidariedade, ele realizou o encontro regional, né, no último dia 1º de novembro, em Mossoró. E esse evento ele reuniu aí diversas lideranças municipais, regionais, estaduais, inclusive de oposição, né, lá em Mossoró. Participaram o presidente do partido aqui no Rio Grande do Norte, que é o deputado Kelps Lima, os deputados estaduais Cristiane Dantas e Isolda Dantas, que é do PT, inclusive, né? Enfim, como é que está o Solidariedade, deputado, para o ano que vem, para as eleições municipais, e se o senhor tem algum interesse aí em disputar? O senhor é um jovem líder, né, desse partido agora. Quais são as expectativas? Olha, eu acredito que o deputado Kelps Lima, que foi o primeiro
aqui no estado, a Estado do Solidariedade, é o presidente estadual do nosso partido, né? Construiu no estado, na verdade, uma base que, acima de tudo, é uma base partidária que sabe, que consegue dialogar desde o filiado ao presidente do partido, ao deputado, hoje a bancada de deputados que há dentro da casa. É um ambiente muito bom, um ambiente muito saudável. Então, nesse período agora de final de ano, nós vamos fazer esses encontros regionais. O primeiro foi em Mossoró, no dia 1º. Já vamos estar agora na sexta-feira em Pau dos Ferros, lá no Alto Oeste, na região central, lá em Açu. Então, todos esses encontros regionais é um momento que os vereadores do partido, prefeitos, lideranças, né, filiados, os deputados vão se reunir para discutir como é que o partido irá encaminhar já no próximo ano. E claro, o que é que nós temos defendido? Aqui em Natal, por exemplo, nós defendemos a candidatura de Kelps Lima, prefeito de Natal. É um dos deputados mais votados da cidade, tem um projeto para a cidade, tem mestrado em gestão pública, conhece a cidade porque é de origem simples, eu acredito, como a maioria do povo daqui de Natal, é lutador, trabalhador, então conhece a realidade. E claro, eu como líder da bancada do Solidariedade faço essa defesa aqui, porque acredito que o deputado reúne, o deputado Kelps reúne as qualificações, os elementos necessários para fazer uma grande gestão municipal aqui da cidade de Natal, que claro, é nossa capital, é nossa cidade e nós temos que ter o maior orgulho. Estamos falando de Natal, é uma das cidades mais lindas do Brasil, não tenho nem dúvida disso. Talvez do mundo, né? Talvez do mundo, o que nós temos de belezas naturais, de riqueza, do povo bem receptivo, e aí não é só eu que digo, porque por ser daqui, né, onde a gente anda no Brasil afora, e quando fala, e você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Norte, a primeira palavra que vem à cabeça é Natal, né, e claro, então tudo isso, então o Partido Solidariedade está interessado em poder transformar de fato as cidades, e pela forma da nossa de construir política. O que é isso? Fazendo campanha de baixo custo. Todas as nossas campanhas, eu vou colocar o exemplo da minha, foi de baixo para baixíssimo custo, né? Fazendo campanha moderna, utilizando as redes sociais, conversando, dialogando diretamente com as pessoas. Aliás, um detalhe de que o deputado Kelps Lima, ele é um pioneiro aí entre os políticos do Rio Grande do Norte na utilização de redes sociais, né, dessa comunicação aí. Hoje o deputado Kelps Lima dá palestra em todo o país, tanto que nesse último mês agora, ele viajou praticamente todos os finais de semana, seja para São Paulo, Brasília, fazer palestras, falando de como fazer política nova utilizando as redes sociais. Nós fomos eleitos assim também. E na cidade de Mossoró, nós estamos à frente do partido lá como presidente municipal. E claro, Mossoró é a segunda maior cidade do estado. Importantíssima cidade. Importantíssima. Se Mossoró for mal, o estado vai mal, porque é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, é a maior da região oeste, né? Então, nós defendemos, de fato, para Mossoró, mudança. E o Solidariedade defende, e hoje mais de 70% da população de Mossoró defende isso. Quando se pergunta ao eleitor de Mossoró se vota na atual gestão, que aí sim é conhecida por 100% dos moçoroenses, e mais de 70% diz que não vota mais. E lá em Mossoró nós temos uma grande responsabilidade. É o Solidariedade, são outros partidos que também não concordam com o modelo atual de gestão do município. Certo. Esse modelo de gestão, inclusive, que foi implantado no Rio Grande do Norte, e nós sabemos o resultado. De 2010 a 2014, o Rio Grande do Norte viveu um caos administrativo. E por conta disso, hoje ainda nós estamos pagando com isso. Quando se fala hoje de previdência pública do nosso estado, a previdência que há um déficit mensal de 130 milhões, quando a ex-governadora, hoje prefeito do município de Mossoró, pegou o estado, era em torno de 4 milhões. Deixou com mais de 70 milhões de déficit mês. Então, mostra essa forma de administrar. Foi implantado no estado, não deu certo. Voltou para Mossoró, porque tinha sido prefeito outras 4 vezes. Só que foi prefeita na época que tinha muito dinheiro. Então até mesmo o gestor que não sabia administrar, mas com muito dinheiro, acabava fazendo uma gestão mediana. Hoje há uma grande diferença, os recursos são escassos, né? Hoje nós temos que chamar mais ainda a iniciativa privada para dentro da gestão, para participar, para dialogar. Então hoje nós temos uma gestão municipal que não recebe a mim, que sou deputado da cidade. Eu pedi uma audiência à prefeita para discutir as demandas e me colocar à disposição desde o mês de março. Olha, eu nunca
tinha me candidatado a um cargo público na cidade de Mossoró. Desde março que o senhor tem. Desde março, estamos aguardando ainda hoje prefeito de Mossoró, ex-governadora, nos receber para uma audiência pública, para uma audiência no gabinete dela. Até hoje. Então, assim, não recebe o deputado, mas não recebe só o deputado. Não recebe empresários, não recebe servidores públicos, não recebe ninguém que queira contribuir. Se fecha no mundo, achando que somente é aquele mundo que vai saber governar a cidade de Mossoró. Resultado: mais em torno de 3 anos de gestão, resultado hoje, salários atrasados. Nós estamos hoje é dia 12. Os salários do mês de outubro ainda não estão pagos no município de Mossoró. Esse é o resultado de quem faz política de forma fechada, de quem faz política somente como negócio de família. Empregou os filhos para serem secretários, as irmãs para estarem na direção de algumas escolas, de alguns órgãos públicos, e o restante de familiares e correligionários. Ou seja, trata a Prefeitura Municipal de Mossoró como simples... Quintal de casa. Um quintal de casa, coisa de família. Resumindo, né? E aquilo não é, aquilo é do povo. É lá a Prefeitura de Mossoró, é de Natal, é do Estado, seja de onde for, é do povo. Então, o resultado disso: salários atrasados dos servidores. Nós temos hoje cirurgias eletivas na cidade de Mossoró paralisadas. Por quê? Tem um hospital na cidade de Mossoró, hospital grande. Inclusive, o proprietário do hospital é da família da hoje prefeita. É um empreendedor, é alguém que sempre lutou, tem um hospital particular maior da região oeste, um dos maiores do estado. 18 meses com repasses atrasados da prefeitura. Caramba. 1 ano e meio. Então, assim, a prefeitura todo mês recebe os repasses do governo federal. Recebe também, tem recebido muitos meses do estado. O estado também tem atrasado, mas também tem recebido alguns meses. Mas zero real para o hospital. E aí tem outro, tem a maternidade. A prefeita médica, né? Tem a Liga de Combate ao Câncer e a prefeita médica. Então, essa forma de dizer, conhece a gestão. Conhece para quê? Para deixar esse caos? Hoje o empresário não tem mais a vontade de investir na cidade de Mossoró. Por quê? Porque não tem abertura, porque não tem logística, porque não se discute infraestrutura. E o Solidariedade lança candidato a prefeito em Mossoró? Olha, nós estamos lá discutindo hoje com os partidos, né, que tem esse mesmo pensamento, tem esse mesmo olhar. E isso acredito hoje que é a grande maioria, até porque mais de 70% da população já mostrou que está querendo mudança. E claro, o Solidariedade tem responsabilidade. Eu, como deputado da cidade, como deputado da terra, tenho bastante responsabilidade. Tenho defendido a união de forças, mas a união mais importante que Mossoró precisa é a união do povo. Na minha cabeça, no que eu vi, inclusive no evento do Solidariedade, ficou bastante claro que o povo já demonstrou que Mossoró vai mudar. Mossoró vai mudar. Onde a gente anda, quem é mossorense aqui que está me escutando, vai ver, onde a gente anda, é claro, Mossoró vai mudar. E vai mudar por essa forma que não deu certo. Salários atrasados, cirurgias eletivas paralisadas, falta de injeções nas UPAs, UBS fechadas, as creches ou fechadas, uma grande parte, ou em situação de calamidade pública, no sentido da infraestrutura que não há. Então, tudo isso que ocorreu na cidade de Mossoró, chegamos a um ponto hoje que nós temos que estar com o povo unido para mudar a cidade de Mossoró. E claro, sentindo que o deputado pode ser candidato a prefeito de Mossoró. Isso tem que ter isso na verdade, eu sou bastante feliz e tenho muito a agradecer ao povo de Mossoró. Muito que agradecer. Tem alguém que tem que ser muito grato sempre ao povo de Mossoró, serei eu. Por quê? Porque eu nunca tinha me candidatado para um cargo público. Na verdade, sou servidor público desde os 20 anos de idade, sou engenheiro civil, tenho mestrado na área. Então, a gente conhece, na verdade, como é que a infraestrutura, funciona, né? A logística, a gente pode mudar os sistemas, os fluxos operacionais, administrativos, a gente pode mudar a máquina pública. A gente conhece um pouco do serviço público. Mas eu sou bastante feliz porque, mesmo nunca tendo sido candidato em outro momento, o povo de Mossoró, no nosso nome, me deu mais de 13 mil votos. Pois eu ia perguntar exatamente essa Dos votação. 24 eleitos do estado, eu fui o mais votado na cidade de Mossoró. Olha aí. Então, isso sem ter apoio de um vereador, sem ter apoio de um suplente, tradicional era desconhecido, né? de um prefeito, né? Então, por tudo isso, eu tenho muito que agradecer o povo da minha cidade de Mossoró. E claro, eu fui votado em 155 municípios nela. 155 municípios do Rio Grande do Norte me deram pelo menos um voto. Então eu tenho muito que ser grato a esse povo do estado. Não posso estar me alinhando
com qualquer partido ou com qualquer pessoa, simplesmente por me alinhar ou por interesse pessoal. O alinhamento tem que ser interesse coletivo, porque foi assim que eu fui eleito, né? Então, na cidade de Mossoró, eu como moçoroense que sou, nasci na cidade de Mossoró, criado na zona rural da cidade de Mossoró, filho de um José e de uma Maria, como tantos os moçoroenses, tantos norte e rio-grandenses, tenho muita responsabilidade com o povo da minha cidade. Então, eu não vou deixar, claro, a nossa cidade nessa situação. Nós temos que dizer para a cidade de Mossoró que nós temos como mudar. Fazendo o quê? E como é que se muda uma gestão? Seja ela Mossoró, Rio Grande do Norte, é com a gestão moderna. É utilizando os meios que nós temos para mudar, né? Com a gestão moderna, olhando para o empresário. Aqui eu quero dizer que é o seguinte: o empresário de Mossoró, ele tem uma característica empreendedora que talvez em poucas cidades nós temos. Nós temos empresário na cidade de Mossoró, vou dar um exemplo aqui, Tião Couto. Certo. Né? E Tião é um empresário do ramo de petróleo, já foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Tião é um milionário, um empresário muito bem sucedido. Hoje não é só reconhecido mais na cidade de Mossoró, estado, Brasil, mas mundialmente faz um trabalho, inclusive acabou de vir do Iraque, dos Emirados Árabes, fechando contratos milionários, negócios milionários, e ele veio de baixo, pobre simples, veio de baixo realmente, conseguiu ascender na vida. E esse é o exemplo de muitos outros empresários da cidade de Mossoró. É então, é um tipo de empreendedor que conhece as realidades do povo, porque já passou, né? E que está lá na cidade de Mossoró empregando. Eu sou convencido que, para mim, o emprego é o maior de todos os programas sociais que alguém possa fazer. Eu já necessitei bastante dos programas sociais do governo do estado, do governo federal, né? E por ser de origem simples, de origem humilde, por ter morado numa casa de barro no interior de Mossoró, na zona rural de Mossoró, mas a educação mudou a minha vida. Olha aí. A educação que depoimento, viu? Transformou a minha história de vida. Então, quando eu passei no concurso público da UFESA, que eu estava cursando o curso técnico no Instituto Federal, depois engenharia na UFESA, e eu já não tinha dúvida que a educação iria continuar transformando a minha vida. O certo é que a educação transformou a minha vida, transformou a vida da minha família e transformou a vida de tantas pessoas hoje que estão ao nosso redor. A educação é a base de tudo. A educação é o que muda, a educação é o que transforma. E quando a gente casa educação com desenvolvimento econômico, com geração de emprego, com geração de renda, esse casamento, aí sim, esse casamento é que nós vamos combater a insegurança, esse casamento é que nós vamos conseguir melhorar a saúde pública, é esse casamento, é educação com desenvolvimento econômico. Mas para ter desenvolvimento econômico, uma gestão tem que ter consciência que tem que dialogar com o setor público e com o setor privado, porque quem gera emprego é o setor privado, né? E para isso nós temos que atrair o quê? Atrair investimentos. Para isso nós temos que discutir incentivos fiscais, abertura, negociações, infraestrutura, logística. Como eu não estou vendo isso na cidade de Mossoró, mas eu tenho responsabilidade de dizer a cidade de Mossoró, porque eu sou um moçoroense nascido, criado, onde eu tive as primeiras oportunidades e onde eu tive formação. Fui formado na Universidade Federal Rural do Semiárido da UFESA, lá eu fiz 2 graduações, fiz o mestrado, consegui também recurso para fazer especialização fora. Lá eu fiz curso técnico no Instituto Federal. Então, eu sou oriundo da universidade, cresci lá. Então eu tenho muita responsabilidade com o povo da minha cidade e não posso deixar de ter. Ok. Você não respondeu, o senhor não respondeu minha pergunta diretamente, mas indiretamente respondeu, né? Acho que todo mundo entendeu. Deputado Alisson Bezerra, muito obrigada pela sua participação, pelas suas colocações, e eu desejo boa sorte aí nas eleições do ano que vem. Eu que agradeço a você aqui o espaço, né? Bastante democrático, né? Agradeço aqui, parabéns mais uma vez o grupo Agora RN, pelo trabalho que vem fazendo. Sou um admirador aqui do espaço também. Ficamos sempre à disposição, nosso mandato sempre à disposição para estarmos aí em sintonia, né? Sempre que a gente puder informar alguma coisa também. Viu? Grande abraço e a todos que estão aqui nos assistindo, nos escutando. Acompanhe nosso mandato, nossas redes sociais, estamos lá sempre disponíveis. Seja lá em Mossoró, que temos um gabinete em Mossoró, gabinete lá, e o nosso gabinete aqui na Assembleia Legislativa. Ok, deputado Alisson Bezerra, muito obrigada. Bom, são 15h52 e como a gente não fez o intervalo, a gente vai terminando o programa de hoje. Rendeu a entrevista, viu, deputado? Ia ter um intervalo e a gente pegou direto. Coisa boa. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje, mas amanhã às 14h30 tem mais Agora News aqui na sua 97,9 FM.
Espero todos vocês comigo amanhã, tá bom? Um beijo, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Acabamos de apresentar programa Agora News, com Daniela Freire, direção-geral, Alex Viana.